Eu tô sumida por aqui, mas eu não podia deixar de vir aqui e falar sobre isso. Isso é um tema que faz tempo que eu quero falar e eu evito um pouco, mas devido a essa pandemia que a gente tá vivendo, eu falei, não, eu acho que é hora de fazer uns stories, um post sobre isso. Essa semana, aliás, toda semana, não tem uma semana que eu não abro o meu stories, que eu não abro o meu Instagram, que tem uma postagem romantizando, né, as problemáticas da maternidade. Ou romantizando, ou então tirando, fazendo graça, fazendo gracinha, tipo assim, minimizando a gravidade do que é isso. E aí nessa semana eu vi esse post, vou botar aqui pra vocês uma foto dele, eu vi esse post e aí eu entrei pra ler, né, o que a médica dizia, o que ela dizia. E aí como era engraçadinho, eu entrei pra ler o texto, o que é que ela falava e tal, e depois eu li uns comentários. E eu fiquei assim em choque. Eu escrevi um comentário também, né, indagando algumas coisas, e eu fiquei, publico, não publico, pode gerar confusão. E eu acabei que eu publiquei, aí várias pessoas me mandaram resposta, mandaram direct, teve uma que até eu vou colocar aqui, ela falou, isso devia virar um texto. Porque, gente, essa maternidade tóxica que nós estamos vivendo, que nós estamos alimentando, que você, mãe, você, que não sabe sair de onde você tá e procura esse tipo de perfil, esse tipo de texto pra alimentar, pra te dar força, entre aspas, não tá legal. Não tá legal. E eu digo isso porque toda semana eu recebo milhares de mensagens de mães desesperadas, chorando. É apavorante o que eu tenho visto. E eu queria fazer esse vídeo exatamente por isso. Gente, é muito importante, você que é mãe, principalmente você que tá grávida, nós precisamos parar de romantizar cansaço. E eu fiquei extremamente feliz que na mesma semana, acho que foi sexta ou quinta, a Mãe Fora da Caixa, que é um perfil que adora romantizar a maternidade, ela fez exatamente isso, não romantize o cansaço. E o texto dela é muito bom, apesar de que eu acho que tem alguma coisa que ela romantiza, como por exemplo, ela fala assim, o seu filho não vai dormir até 15 anos na sua cama. Gente, mês passado eu recebi uma mãe com um filho de 9 anos. 9 anos. Ela não consegue tirar o menino da cama. E não julgue, tá? Não julgue dizendo que ela não é mãe. Principalmente se você dorme com seu filho na cama e essa foi uma decisão não pensada. Essa foi uma decisão romantizada. Essa não foi uma decisão consciente. O que eu quero dizer? Eu sempre digo para as minhas mães, não existe problema em cama compartilhada, não existe problema em livre demanda, não existe problema em nada do que você escolhe para o seu tipo de maternidade, para você e para sua família. O problema está em você se desgastar por isso, em você fazer escolhas impensadas. Quando a gente escolhe baseado no outro, baseado na opinião, que seja inclusive até de médico, a grande chance de dar muito errado é imensa. E o que eu digo como dar errado? Mulheres extremamente cansadas, estressadas, com fadiga, com a mente totalmente esgotada, que não conseguem mais viver, que elas simplesmente sobrevivem, elas fazem tudo no automático. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu sempre me questiono, sabe, com essas teorias do apego, né, muito enraizada, que elas falam assim, que o amor, que a criança precisa ficar 24 horas com você, porque ela precisa ter o amor, ela precisa sentir, né, tem muito, inclusive esse texto que eu comentei, ela fala da esterogestação, né, que o bebê precisa ficar ali com você, né? Ela não diz a data, né, mas dá a entender que é tipo infinito, né, e aí eles nunca se questionam o seguinte: uma mãe cansada, uma mãe estressada, uma mãe exausta, que tipo de emoção ela está passando pro seu filho? Diga pra mim. Não, me responda.
Você realmente acredita que algo de bom possa sair de dentro da gente quando a gente está cansado, extremamente frustrado, extremamente exausto? Não tem, gente. Então, isso, assim, no cru da coisa, quer dizer que essas mães estão passando pro seu filho, em vez de amor, elas estão passando a frustração que elas têm, elas estão passando o cansaço, o estresse, a tristeza, porque, gente, isso é fisiológico. Quando a gente tá muito cansada, a nossa mente tá exausta, a gente começa a liberar toxinas no nosso organismo que deixa a gente totalmente disfuncional, totalmente descontrolado. Não tem como você ser uma pessoa super feliz, uma mãe super amorosa, quando você está nesse tipo de estado corporal, mental. Então, é uma coisa que eu me questiono. E eu queria encerrar, pra não ficar um vídeo grandão, né? Isso aí dá pra gente conversar, sei lá. Encerrar dizendo que, assim, é super interessante quando você pega esses textos e peguem as mães que elas respondem positivamente, né? Então elas falam assim: o meu filho dormiu na minha cama até os 12 anos de idade e foi maravilhoso, eu não me arrependo. Gente, essas mães, elas nada mais fizeram do que tomar uma decisão correta para a vida delas. Entendeu? Então, elas não romantizaram a maternidade. Elas não estão escrevendo um romance. Elas estão escrevendo uma biografia. Para elas serviu. Para elas tá ótimo. E isso é lindo. Só que não adianta você pegar isso. A comparação é o que mata a gente. Não se compare. Não se compare. Você, pra ser bem sincera, eu achava lindo. Acho lindo aquelas fotos, sabe? Com o pai e a mãe dormindo na mesma cama. Só que não servia pra mim. Já cansei de falar isso aqui. Não servia pro meu casamento, não servia pra minha família. Ia acabar com tudo. Eu não sou assim. Não dá, não dava. E pronto. E eu fui escrever a minha biografia. Eu não romantizei nada. E é por isso que eu tenho os bebês calmos, bebês felizes, sabe? Na minha casa, as pessoas chegam e falam assim: nossa, nem parece que tem bebê. Os meus bebês não choram. Eles são super ok. Porque a gente escolheu a nossa história. Então, parem de romantizar. Parem de querer escrever romance. Escreva a sua biografia. Não fica olhando para os outros. Não fica olhando para aquela mãe. Porque é assim que tem que ser, porque o meu filho é mais. Você acha que os meus filhos são menos amados porque meus filhos dormem 12 horas por dia? Porque eles passam. A Lúcia passa 18 horas por dia no berço, sozinha. Você acha isso? Ela é uma bebê super feliz. Qualquer pessoa que vê fica encantado com ela. Ela é uma delícia de neném. Entendeu? Então, não existe isso, gente. É o que você escolher. Escolha consciente, faça consciente. Eu consigo carregar isso. Se o meu filho ficar na minha cama até 18 anos, 12 anos, 9 anos, eu consigo. Se o meu filho quiser mamar até os 7 anos, eu consigo. Faça essa pergunta pra você. Pode ser que o seu filho desmame sozinho, sem choro, com 1 ano, com 2 anos, com 3, mas pode ser que ele queira mamar até os 7. Você tá entendendo? Então, esteja consciente. Saiba quais são os seus preços. Quais preços você vai pagar. Fran, você paga preço? Eu pago preço. Meu filho, não termine a sua história com algo triste, sabe? Eu fico muito triste, assim, porque o ápice da toxicidade, pra mim, é ler aqueles textos assim: meu filho tá com 2 anos, eu sofri 2 anos, eu não dormi por 2 anos, foi um sacrifício, mas eu sou uma super mãe, nananã. Gente, eu fico imaginando o filho lendo isso, sabe? Eu fico imaginando os meus filhos, porque meus filhos, quando crescer, eu vou falar assim: filho, você foi lindo. Quando você nasceu, você trouxe só alegria. A mamãe evoluiu, a mamãe dormiu mais, o papai e a mamãe foram mais felizes, mais unidos. Você dormia a noite inteira, era uma coisa linda. Você era um bebê genial, enquanto todos os outros bebês choravam. Você era um bebê que todo mundo tinha vontade de ter igual. Entendeu? E eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que ele vai adorar ouvir a sua história. Eu tenho certeza que se eu tivesse uma história pra contar pra ele, do tipo: eu não dormi por 2 anos, você acabou comigo, mas foi ótimo porque eu te amo, eu não ia ficar feliz se eu fosse esse tipo de bebê. Então, é esse tipo de história que eu quero contar. Então, que tipo de história você quer contar pro seu filho? Que tipo de história você quer lembrar pro resto da sua vida? Muda a sua história. Para de escrever romance. Vai escrever sua biografia.